Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de redação, conforme aquela dinâmica que eu propus para vocês, de abordar sempre um pouquinho de gramática com um pouquinho de conteúdo específico de redação. Hoje eu decidi trazer um conteúdo um pouquinho diferente e acredito que vai ser muito importante para vocês, muito útil, porque se trata de basicamente nós fazermos uma análise de redações que tiraram nota 1000, né, nota máxima no Enem de 2018 em específico. E tendo contato com essas redações, eu posso ir comentando a estrutura da redação. E aí a gente pode perceber o que é que deu certo na redação desses alunos para ter tirado nota máxima, né? Porque a gente já teve uma aula em que eu conversei sobre os 5 critérios que servem de análise, né, para o corretor. Mas acho interessante a gente dar uma olhada na prática, como é que essas redações ficaram e perceber a teoria dentro da prática, tá? Por isso eu trouxe aqui a proposta de redação de 2018, inicialmente, e logo em seguida uma cartilha que foi feita por alunos. Essa cartilha aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês. Ela foi elaborada por autores, né, de textos que tiraram nota 1000 e também por esse Lucas Felp, tem aí, ó, os créditos dele. Depois a gente vai dar uma olhadinha com mais calma nessa cartilha, mas acho interessante a gente começar pelos textos motivadores de 2018, porque são com base nele que as redações foram feitas, né? Então, para a gente entender de onde é que partiu o raciocínio de quem escreveu as redações, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos textos motivadores. Lembrando que nas aulas anteriores sobre redação, eu propus algumas atividades a vocês, como exemplo, a criação de uma introdução a partir do tema que eu tinha discutido na aula. Alguns colegas me mandaram, outros não. Quem não me mandou ainda, se quiser me mandar, pode me mandar, que eu estou à disposição para corrigir. Não só a introdução, mas também um texto inteiro, se você quiser produzir alguma redação sobre algum tema. Só peço para me avisar qual foi o tema que você escolheu, para eu ver para eu analisar a sua redação tendo conhecimento do tema, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas propostas. Bom, essa daqui é a folha oficial, essa folha se encontrava num caderno, no caderno do Enem 2018, né? Vou ler aqui as instruções. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Então, a redação tem limite máximo de 30 linhas. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá um número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Ou seja, se eles perceberem que uma parte foi copiada, essa parte que foi copiada vai ser desconsiderada, não vai valer nota. Aí tem alguns critérios para zerar, né? Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. Aqueles que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerado texto insuficiente, fugir do tema, ou que não atender aos tipos dissertativo argumentativo, e que apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. Então tá. Diante dessas orientações, a gente parte aqui para os textos motivadores. Texto 1. Às segundas-feiras pela manhã, usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais. Deixa eu sentar de um jeito confortável aqui. Vai melhorar um pouco.
Assim como o sistema de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que satisfaz. O algoritmo constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolhas que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Bom, nesse primeiro texto aqui, o que é discutido? É discutida a questão de que na internet, conforme a gente acessa os canais, existe um algoritmo, ou seja, um código por trás que vai filtrando aquilo que a gente mais pesquisa para que sugira cada vez mais coisas parecidas com aquilo que a gente costuma procurar. Então, por exemplo, se eu tenho o costume de acessar muitos sites de filme de terror, então, em outros momentos, mesmo quando eu não estiver procurando por sites, vai começar a surgir, sei lá, propaganda de filme de terror, roupa sobre aquele filme que eu assisti e tal, porque existe esse algoritmo na internet que vai se preocupar em filtrar as coisas que a gente mais procura, né, para tentar satisfazer os nossos gostos. Então ele traz uma crítica dizendo que a gente tem uma ilusão de liberdade na internet, porque a gente acha que a gente procura na internet aquilo que a gente quer. E muitas vezes a gente é influenciado por esses algoritmos que vão gerando filtros, analisando as pesquisas, as coisas que são mais pesquisadas, aquilo que está em alta e vai apresentando para a gente. E muitas das vezes é isso que a gente consome e não só aquilo que a gente realmente gostaria de consumir, aquilo que a gente realmente tem interesse. E muitas vezes é por sugestão das próprias plataformas que a gente acessa. Ok, texto 2, aqui do ladinho. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Aí, tem o nome do texto aqui embaixo, A silenciosa ditadura do algoritmo. Mais uma vez, traz uma crítica ao controle que nós temos na internet desses algoritmos que muitas vezes são eles que produzem aquilo que a gente vai consumir. Então é como se eles estivessem, entre aspas, ditando o que a gente vai ver ou não na internet, o que a gente vai consumir ou não. Texto 3. Texto 3 é um infográfico, né? A gente tem algumas imagens, algumas porcentagens. Então, a utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Aí tem masculino e feminino, desses 10 anos, cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Aí tem ali homens, 63,8% e mulheres, 65,5%. E aí, qual é a finalidade desse uso? 94,2% é para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. 76,4% assistir vídeos, inclusive programas, séries e filmes. 73,3% conversar por chamada de voz ou vídeo. 69,3% enviar ou receber e-mails por correio eletrônico.
Tá, então esse é um gráfico sobre a utilização da internet. Agora o texto 4. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos pode transformar nosso comportamento. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trending Topics ou critérios como relevância, mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a convivência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de relações acutucadas e invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa decisão informada versus obediência influenciada. E esses foram os 4 textos motivadores. Basicamente, qual é o elo? Qual que é a relação que eu consegui perceber aqui entre eles? A relação é de que todos eles trazem uma crítica em relação a como a gente se relaciona com a internet, de que forma a gente tem contato com os conteúdos que são divulgados na internet. É de uma forma que a gente pensa e toma uma decisão, tipo, esse conteúdo eu quero assistir, eu quero acessar e por isso eu vou lá e acesso, ou muitas vezes a gente é influenciado por esses algoritmos, por esses códigos que nos influenciam, nos impondo de certa forma alguns comportamentos programados, alguma rotina de acesso, seja a aplicativos, porque a maioria das pessoas usa, ou seja informações. Considerando que a gente vive um momento em que as fake news têm impactado gravemente a nossa sociedade, isso é uma reflexão muito importante a se fazer, porque muitas vezes nós somos atacados por informações que a gente nem clicou, mas elas surgiram lá, por esses filtros. E aí a gente tem que tomar uma decisão de acessar ou não esses conteúdos. Então, todos esses, os textos escritos, quanto o infográfico ali, trazem informações de acesso à internet e uma crítica em relação ao uso. E o infográfico em específico, ele fala sobre a relação entre porcentagem de pessoas que acessa, aí ele fala sobre gênero, né, mostrando ali masculino e feminino, e também a idade, falando em relação aos jovens e aos idosos, e qual a finalidade, ou seja, essa porcentagem é para fazer o quê? Eles usam a internet para quê? Ok? E aí, a partir disso, a gente tem a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Eis aqui o ponto-chave, o mais importante para a gente. O tema da redação é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Certo? Então, o que acontece aqui? A gente tem que produzir, eles teriam que produzir um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que a gente já vem discutindo, respeitando a escrita formal da língua portuguesa, respeitando os direitos humanos e organizando naquela estrutura padrão sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ok. Então, de acordo com a estrutura, respeitando todas essas regrinhas, eles teriam que produzir a redação. Bom, gente, então agora vamos dar uma olhada nessa cartilha que eu comentei com vocês.
Nessa cartilha tem 30 redações. Eu disponibilizei essa cartilha lá no drive da disciplina para vocês, tá? Para vocês poderem olhar com calma na íntegra o conteúdo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Prezado estudante, essa é uma cartilha elaborada por 31 dos 55 alunos, nota 1000, na redação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018. Ela foi produzida a partir de uma união espontânea desses estudantes, a fim de ajudar outros, como você, com o intuito de servir de inspiração e exemplo para a evolução textual de futuros vestibulandos. Aqui você encontrará uma seção para cada autor, contendo o espelho de sua redação, o texto transcrito e uma confirmação da pontuação máxima. Elas estão organizadas em ordem alfabética, mas não há ordem certa para a leitura. A nossa mensagem para todos é a da democratização da educação. Visamos alcançar o maior número de pessoas com essa iniciativa sem restrições, por isso essa cartilha é gratuita e pública na internet. Acreditamos que conhecimento é adquirido para ser compartilhado. Queremos que, a partir dessa nossa experiência, esse resultado tão almejado se torne mais acessível e que, em 2019, 2020, enfim, qualquer ano, tenhamos mais que 55 de nós. 60, 70, 100, notas 1000 e muito mais. Somos de todas as regiões e estados do Brasil. Somos de todas as idades, desde a Letícia, com 15 até a Thaís com 28. Somos formandos e somos treineiros, alguns ainda vestibulandos, a fazer o exame novamente. Somos mulheres e homens, de maioria feminina. Somos brasileiros, propondo-se amenizar a discrepância na desigualdade das rede pública e privada de ensino. Mas, antes de tudo, somos seres humanos como quaisquer outros. Todos nós tivemos que fazer, na redação, uma proposta de intervenção para melhorar o país. Está aí. Essa é a nossa verdadeira proposta de intervenção. Então, basicamente, gente, qual que foi a ideia aqui? Eles querem que a disponibilização desse conteúdo, que essas redações, elas sejam expostas não para exibir, mas sim para servir de ajuda, porque se a gente tem contato com esse conteúdo que tirou nota máxima, a gente pode melhorar os nossos textos, sabe? Observar as coisas e dali absorver algo que seja útil para nós, para o nosso próprio enriquecimento, né? E como eles disseram, existe uma desigualdade muito grave e acentuada no nosso país em relação aos ensinos das redes pública e privada. Muitas vezes as pessoas da rede privada têm muito acesso a muitas informações, muitas dicas, muitas estratégias, enquanto a escola pública não tem tantas ferramentas assim. Só que aí, chega lá no dia de fazer o Enem, e eles têm a mesma prova em mãos. Então, isso gera uma desigualdade muito grave. Por isso, é muito importante que a gente tenha acesso a esse conteúdo para botar em dia, para recuperar essas desvantagens que, infelizmente, muitas vezes o ensino público nos submete, né? Então, vamos lá. Aqui achei interessante, ó, eles, em cada página vai ter a redação de alguém, né? E antes de tudo isso, tem o nome de quem produziu a redação, a idade e a localização. Isso eu achei muito interessante para ver como de fato eles disseram, que são pessoas de várias partes do país, de diferentes idades, desde jovens até os mais adultos, pessoas que estão fazendo pela primeira vez, pessoas que já fizeram várias vezes, enfim, muito legal. E a maioria deles, né, das pessoas que contribuíram, são mulheres. Então, são 31 contribuições de 55 alunos que obtiveram nota máxima na redação de 2018. Então, todas essas pessoas aqui, como eu disse, esse material já está disponível para vocês. E aí vocês podem olhar com calma todas as redações. É óbvio que eu não vou ler todas as redações, mas eu vou tentar ler algumas e comentar sobre a estrutura para que eu possa ver de que forma isso pode ser útil para a gente, né? Para nós que estamos estudando a redação. Então vamos lá. A primeira redação é do André Bahia, de Janaúba, Minas Gerais. Ele tinha 18 anos na época. Esse daqui é o espelho da redação. Então essa aqui
é a digitalização da folha que ele entregou de fato no dia. Obviamente que a gente não vai ler com ela, mas aqui embaixo tem a transcrição, né, pra gente conseguir enxergar certinho. Mas isso que eu vou ler agora embaixo é o que tá aqui, escrito aqui em cima. Lembrando que o tema é manipulação de dados. Peraí, deixa eu ler certinho aqui pra não falar errado. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Agora sim a gente pode começar. Então, essa é a redação do André, lá de Minas Gerais. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Ponto. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Bom, deixa eu diminuir aqui para dar para ver o parágrafo introdutório todo do André. Bom, vamos localizar aquelas partes que a gente já tinha discutido nas nossas aulas. A gente pode procurar aqui, então, tópico frasal, né? E analisar aquela questão de estrutura que eu falei que todo parágrafo tem. Sua introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos lá. Segundo Steve Jobs, vírgula, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Ponto. Então, o que acontece? O André, o que ele fez aqui? Ele afirmou uma coisa, que foi até o primeiro ponto ali em O Mundo, move o mundo. Ele afirmou que, segundo o Steve Jobs, que era uma pessoa muito importante, um dos fundadores da Apple, a tecnologia move o mundo. Mas aí o que ele fez? Ele trouxe uma ideia contrária para dar gancho ao assunto proposto. Por quê? Porque aqui nós sabemos que a internet ela tem muitos benefícios, muitos. Acesso à internet é muito importante. Mas no caso aqui a gente está falando sobre a manipulação dos dados, né, pelo controle que há na internet das informações. Então ele trouxe um aspecto positivo e fez um contraste. Olha lá. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Então é aqui que ele pegou o gancho para o tema da redação. Porque o tema não é falar sobre a internet simplesmente, mas falar sobre esse controle de dados que há dentro da internet. Então, quer dizer, aqui não se questiona em nenhum momento se a internet é boa ou não, porque nós sabemos que a internet tem muitos benefícios. Mas, qual que era o tema da redação? Pensar essa questão da manipulação, né? Como a gente tinha visto ali pela questão dos algoritmos. Então, ele faz esse gancho nessa segunda parte, que é fazer essa ideia contrária de ideias. Apesar disso, tem essa consequência aqui. Então, quer dizer, eu posso chamar de introdução desse parágrafo. Todo esse parágrafo é a introdução. Mas lembra que eu falei que dentro de cada parágrafo tem também essa mesma ideia? Então, a introdução deste parágrafo, eu diria que é até o uso da internet. Até essa parte aqui. Até esse ponto aqui é a introdução. A partir dali, ele vai desenvolver o que ele tinha dito. Ok? Vamos analisar isso? Então, lá. Nesse sentido, esse processo, ou seja, está explicando o que ele disse antes. Isso que é desenvolver. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar
a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Ok? Então esse foi o desenvolvimento. Ele falou que o quê? Que esse controle que há na internet é causado principalmente pelas empresas que querem divulgar os seus produtos, os seus meios, tudo aquilo, divulgar, né, para gerar lucro para eles, e por isso eles acabam distribuindo e controlando os conteúdos na internet, né, na realidade virtual ali pra gente. Então esse foi o desenvolvimento desse parágrafo. Perceba aqui, nenhuma informação está muito aprofundada. Ou seja, não tem muitos detalhes. Ele não citou mais nomes de empresa, não citou donos, não citou que aplicativos. Por que tudo isso? Por que ele não fez isso? Porque esse daqui é só o parágrafo introdutório, certo? Então, no parágrafo introdutório, a gente não pode pôr muitas explicações, porque essas explicações devem estar nos parágrafos posteriores, que vêm em seguida. Aqui, como é só a introdução, a gente tem que esclarecer ao leitor sobre o que é que o nosso texto vai falar. Então, a gente pode sim, como ele fez ali, trazer uma ideia contrária a outra, trazer algumas observações, mas o nosso principal objetivo aqui, na introdução, é apontar ao leitor qual é o nosso objetivo, quais serão os argumentos que eu discorrerei depois, qual é o foco ou a ideia principal do meu texto, ok? E aí ele conclui o parágrafo Opa, tirei um print aqui sem querer. Ele conclui o parágrafo a partir dessa parte aqui, sob tal ótica. A partir daí é que começa a conclusão dele. Então, sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social. Quais são eles? A liberdade e a privacidade. Então, quais serão os argumentos aqui? Quais devem ser os argumentos do André? A partir dessa conclusão da introdução dele. Que esse cenário todo, desse controle da internet, gerado principalmente pelas empresas que querem potencializar a notoriedade dos conteúdos, dos seus produtos, tudo isso gera um desrespeito à vida social das pessoas. E em que aspecto da vida social? A sua liberdade e a sua privacidade. Ok? Então, esses serão os argumentos do André. E esse foi o seu parágrafo muito bem estruturado, seu parágrafo de introdução. Ok? Notem que o parágrafo dele não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas exatamente. É que quando foi passado ali, transcrito, ele tomou essa forma, né? Mas na forma original aqui, o primeiro parágrafo dele tem 7 linhas. Ok? Bom, gente, como eu estou discutindo com vocês a introdução, eu vou me atentar às introduções dessas redações, tá? E aí depois a gente pode continuar olhando a redação como um todo. Mas, como eu disse para vocês, esse conteúdo já está disponível, então vocês podem olhar as redações por completo, com calma, na ordem e no tempo que vocês tiverem disponível. O importante é que olhe, né? Então tá. Vamos para a próxima redação. Então, observar como foi construída a introdução. A próxima redação também vem lá do Nordeste, né? Norte do país. Rio Grande do Norte agora. Carolina Mendes Pereira, de 18 anos. Quantos anos tinha o André? 18 também. Janaúba, Minas Gerais. Ah, era de Minas Gerais. Ele achei que era da Bahia. É o sobrenome dele que é Bahia. Então, vamos lá. Redação da Carolina. Vamos ver como que ela construiu a introdução dela. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados.
uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Ok. A Carolina, ela optou por fazer a citação também. Será que eu consigo diminuir o tamanho da minha câmera? Não, provavelmente não. Bom, vamos lá. Como é que ela começa a redação? Ela cita uma canção do cantor Gilberto Gil, que é um cantor conhecido no Brasil, né? Que fala sobre, mais uma vez, sobre os aspectos positivos da internet. Acho que a gente pode relacionar com a redação anterior que o André também optou por trazer informações positivas de personalidades importantes. No caso, ele usou uma frase do Steve Jobs falando que a tecnologia move, né, a sociedade. E aqui, ela também fez a mesma coisa. Ela optou por iniciar com essa citação da canção, que elogia essa disseminação de informações que a internet nos proporciona, e logo em seguida ela traz um contraste, ou seja, mais uma vez, a essa diferença de ideias. Você traz uma coisa e usa um contraste para dar gancho para o seu tema. Por que eu falo isso? Porque, mais uma vez, aqui a gente vai discutir um aspecto negativo da internet, né? Do que vem acontecendo na internet. Mas magnífica esse uso que ela faz aqui. Então ela fala da canção, aí em seguida ela coloca: no entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Aqui, então, ela diz que, como consequência desses mecanismos e algoritmos de controle, as redes sociais têm sido limitadas, porque a gente fica numa bolha. Como assim uma bolha? A internet ela tem informações de todos os tipos, mas como existem esses filtros, eles moldam as informações. Então, não é toda essa informação que chega pra gente, mas é só uma parte, que costuma ser uma parte que tem relação com as coisas que a gente já acessou anteriormente. Então, quer dizer, existe um filtro que limita o nosso acesso, né? E que muitas vezes acaba manipulando o que a gente consome ou não na internet. E aí, ela termina dizendo que essa manipulação do comportamento é uma coisa inconcebível. Ou seja, a gente não pode admitir isso, porque a gente tem que ter uma liberdade na internet. Tem que ter o acesso a conteúdos plurais, porque a pluralidade é que realmente nos leva a algum avanço. Se a gente vê só uma coisa de um pensamento, só uma linha de pensamento, só um lugar, só uma mesma ideia, a gente não cresce. A gente precisa sim ter contato com ideias contrárias às nossas, por exemplo, se você gosta muito de ler jornal, leia mais de um jornal, leia a mesma notícia em jornais variados. É muito importante isso, para que a gente não fique preso, não fique, como se diz, não seja alienado, tá? Então ela diz que essa manipulação que existe na internet tem que ser olhada com um olhar mais crítico e que a gente tem que enfrentar isso para que a gente não só aceite que as coisas estão sendo moldadas e não faça nada a respeito, mas a gente precisa se enfrentar e se livrar disso, procurar ter essa pluralidade e acesso a informações. Agora vamos discutir um pouco a estrutura, né? Eu falei bem sobre o conteúdo, a gente fala agora sobre estrutura. Então, no início, mais uma vez, a introdução dela foi até que parte aqui? A introdução dela foi até usuários aqui, ó. Por quê? Porque primeiro ela trouxe uma ideia positiva, né? Que é a citação da música do Gilberto Gil, que enaltece o conteúdo. Em seguida ela trouxe a contrariedade. No entanto, né? Aí é a problemática que vai dar base para o tema da redação.
E aí, em seguida, ela começa a explicar. Então, quando ela começa a explicar ali, é o desenvolvimento dela. Aliás, calma aí, deixa eu dar uma analisada aqui. Não. O desenvolvimento dela começa um pouco antes, né? Acho que ali, a partir do momento ali, no entanto, com o avanço dos algoritmos, quando ela começa a explicar as questões dos algoritmos, ela já está desenvolvendo, né? É que o no entanto dá uma contrariedade, dá uma ideia oposta ao que foi dito antes, ao enaltecimento a partir da música do Gilberto Gil. E a sua conclusão vem a partir dessa palavra aqui, desse modo. Então, quer dizer, ela faz todas as considerações sem aprofundar novamente. Na introdução, a gente não aprofunda, não dá muitos detalhes sobre nada. A gente não pode fazer isso, porque isso é dever do nosso desenvolvimento que vem no parágrafo seguinte, ok? Então, aí ela encerra aqui. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, essa conclusão delas deverá ser desenvolvida nos parágrafos seguintes, ok? Então, tudo isso daqui é que está separado, né? Uma folha e outra, mas isso daqui é o primeiro parágrafo do texto dela. Percebam, por esse parágrafo já dá para perceber totalmente qual é o tema da redação, quais serão os argumentos, quais os aspectos positivos e negativos. Ela deixa tudo muito claro, tudo muito simples. Notem que não tem palavras difíceis, não tem enrolação. É simples, direto ao ponto. Elas levantam as questões positivas, as negativas, explica e fala: olha, isso aqui, esse molde que está acontecendo na internet é inconcebível. A gente precisa olhar para isso com um olhar mais crítico, não pode deixar passar. E assim ela encerra o parágrafo introdutório dela. Quer dizer, não tem nada muito complexo aí. E é uma redação nota 1000, tá? Então, ó, na versão original dela, esse parágrafo que eu li deu o quê? 6 linhas, ok? Mas é quando passa para cá, como aumenta a fonte, tem o tamanho da folha também, deu tudo isso de linha. Mas lá no original deu 6 linhas. Eu aconselho vocês a escreverem parágrafos de 6 linhas. 6 linhas eu acho que é um tamanho interessante. Pensando que a gente tem 30 linhas no total, nossa redação pode ter até 30 linhas, eu acho que o número 6 é bacana para fazer parágrafo. Porque aí, por exemplo, se você fizer 5 parágrafos, fica certinho. 5 parágrafos de 6, 30, beleza? Então fica aí uma média entre 5 e 6 parágrafos. Menos que isso, eu não acho interessante, não. Vamos para a próxima? Então, essa foi a redação da Carolina, lá do Rio Grande do Norte. Agora, a Clara de Jesus, também de 18 anos, de Aracaju, Sergipe. Então, essa daqui é a redação original. E agora a gente vai ler a transcrição. Ok, um pouquinho. E aqui tá a introdução dela. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A Maria, né? Não, Clara de Jesus. Ela trouxe uma abordagem um pouco diferente para a introdução dela. Não sei se vocês já conseguiram perceber de cara. Por quê? Porque, primeiro, ela não trouxe esse aspecto de uma ideia positiva e uma ideia contrária, que os outros dois textos tiveram.
O primeiro trouxe uma fala positiva sobre a internet do Steve Jobs, depois fez um contraste, e o segundo fez a citação de uma música do Gilberto Gil e trouxe o seu contraste. Já a Clara, ela optou por fazer uma relação da ficção, ela trouxe uma informação da ficção e comparou com a realidade, através dessa explicação dela sobre a série americana Black Mirror, que muitos de vocês devem conhecer. Então ela citou uma coisa que acontece em um dos episódios, que é quando tem uma babá eletrônica que consegue controlar o tipo de informações que as pessoas vão vivenciar. E ela fala que não distante da ficção, ou seja, que não é muito diferente da ficção o que vem acontecendo atualmente na internet. E por isso se faz importante a discussão sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, ela trouxe uma base que nos indica por que é importante discutir esse tema. Muito interessante isso daqui. Gostei bastante dessa abordagem da Clara. Porque, para você ver que muitas vezes a gente não precisa de um conteúdo, por exemplo, uma citação de um filósofo, ou então saber exatamente uma data, um momento histórico. Mas você pode usar coisas da sua vivência, do seu cotidiano, para a sua redação. É lógico que tem que bater o tema, né? Tem que condizer. Mas aqui coube muito bem esse episódio de Black Mirror que ela usou. Então, quer dizer, ela trouxe uma coisa que é de uma área confortável da nossa vida, porque é gostoso assistir série, para desenvolver um tema de redação. Então, foi brilhante essa abordagem dela aqui. Muito bem, muito inteligente essa utilização que ela fez. Então, a introdução dela aqui vai até vivenciar, onde ela explica o contexto, né, do Black Mirror, do episódio que ela vai citar, e por que ela está citando isso. E aí, a partir de não distante, ela começa a sua explicação, né? E a partir de por isso é a conclusão. Ok? Então, ela introduz, dando as informações sobre o episódio de Black Mirror. Em seguida, ela desenvolve, realizando uma comparação da ficção com a realidade. E aí, por fim, ela conclui falando que tudo isso que ela disse, então, é uma base que mostra qual é a importância da gente discutir esse tema. Ok? Muito bacana, gostei bastante. Mais uma redação? Vamos ver. Olha, eu não sabia que tinha uma caneta aqui. Interessante isso. Tem uma caneta. Ok. Então eu vou dar uma riscadinha aqui pra ficar talvez mais compreensível para vocês. Então, até aqui daqui até aqui é a sua introdução e não distante é desenvolvimento e por isso conclusão, ok? Vamos para mais uma. Davi, ou David, de Imperatriz Maranhão. Essa é a redação original do David. E aqui é a transcrição. Vamos lá, então. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Ponto. Essa visão, embora correta, não é efetivada no odierno cenário global. Sobretudo no Brasil, posto que se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, nas diversas relações cotidianas. Isso ocorre, ora em função do despreparo civil, ora pela inação das esferas governamentais para conter esse dilema. Assim, hão de ser analisados tais fatores a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Ok. Aqui, o David, ele fez a opção por trazer a citação de algum pensador importante. No caso, é o Pierre Bourdieu, né?
Ele traz a citação ali entre aspas. Lembra que eu falei para vocês? Quando você fazer uma citação exata, exatamente como a pessoa falou, você precisa colocar entre aspas, porque senão é constado como plágio. Não foi você quem disse, você não pode escrever sem aspas. E aí ele fala que, apesar dessa fala do pensador, a realidade no Brasil tem sido outra. E aí ele explica por que tem sido outra, falando ali da frequente manipulação dos comportamentos do usuário, e diz que ocorre por causa de duas coisas. Por causa de despreparo civil, ou seja, as pessoas estão despreparadas, e também pela falta de ação das esferas governamentais para conter isso. Então, as pessoas muitas vezes estão despreparadas, segundo ele, né, os argumentos que ele traz, e as esferas governamentais, ou seja, por exemplo, o governo federal, na sua instância que tem controle sobre a internet, não faz nada para conter essa manipulação. E aí ele termina dizendo que, diante dessa situação, ele vai analisar esses fatos e trazer formas de conter eles. Então essa foi a maneira que ele construiu o parágrafo. Eu achei que foi um pouco mais técnico, né, do que as outras. As outras foram um pouco mais descontraídas. Então, a sua introdução é a fala do Pierre Bourdieu, né, é a citação. O seu tópico frasal vai ali do tipo citação. E aí ele começa o seu desenvolvimento a partir do essa visão, embora correta, que é onde ele faz uma comparação com a realidade do brasileiro. E a sua conclusão é a partir do isso ocorre. Esse aqui, ó. Isso ocorre, ora por causa disso, ora por causa daquilo, e assim serão apresentados, analisados os fatores e apresentadas formas de concluir. Beleza, pessoal? Bom, eu não vou ficar analisando várias redações aqui, porque senão a gente teria muito tempo de vídeo, mas reforço, esse material já está disponível para vocês no Drive, e a partir do meu raciocínio aqui, vocês também podem apurar o de vocês para analisar outras redações. Eu recomendo muito que vocês leiam essas redações, é muito importante que vocês tenham contato com esse conteúdo para aprender, enfim, para tirar, né, experiência boa para a gente. E vocês podem analisar a aula de introdução e perceber as características que foram citadas naquela aula dentro do texto, ou seja, na prática, né? Podem perceber isso. Então, fiquem à vontade para me mandar mensagem para tirar dúvidas a respeito, para conversar sobre as demais partes do texto também. Pretendo logo, em breve, dar uma aula de desenvolvimento, que é a parte maior do texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A maior parte do texto é o nosso desenvolvimento. E aí eu pretendo dar essa aula para que vocês possam produzir também essa parte do texto. Mas, de qualquer forma, vocês têm acesso aí às redações completas. Sintam-se à vontade, ok? Cuidem-se, lavem as mãos, todos aqueles cuidados de sempre. E fiquem bem. Espero que dê tudo certo para vocês. Boa semana. Qualquer dúvida, vocês sabem.